Felipe de BH aqui, ele mesmo respondeu. Primeiro, chateado por não poder estar presente amanhã com vocês, mas espero outro Vênus com plateia quando batermos 1 milhão, hein? Ulisses, boa tarde. Mesmo com as histórias complementares nos livros, tem algum outro caso com proporção midiática ou não que você também pensa em escrever um livro sobre? Valeu, meninas, amando esse episódio. Olha aí, o que a gente estava conversando agora há pouco. Então, é aquilo que eu estava explicando. Não basta ser midiático. Por exemplo, eu fui muito procurado agora. Tem essa mulher que ela matou o marido e escondeu dentro de um freezer. Vocês viram? No sul. Vi. Ela escondeu no freezer e aí ela servia... o cara que descobre... É interessante, né? Que ela guardava o corpo lá dentro e ela botava umas latas de cerveja, né? Só que quando o corpo estava lá dentro, ela pegava assim. Quando que tirou o corpo, ela se abaixou para pegar lá no fundo e o cara desconfiou que estava o corpo lá. Aí ficam dizendo, nossa, faz um livro sobre essa história. É interessante? É. Mas eu acho que ali tem um pouco sobre muito parecido com o universo da Elise, que ela mesmo já contou que ela era um cara que batia nela, que ela era vítima de violência. Mas isso não é o suficiente. Um livro é um livro. Uma reportagem de revista é uma reportagem de revista. Uma reportagem de jornal é uma outra coisa. São coisas... O livro ele precisa ir mais a fundo. E, às vezes, o crime de mídia não rende, sabe? Por exemplo, eu já tentei escrever um livro sobre o casal Nardoni, mas eu não consigo estofo suficiente. Não tem elementos que você possa se aprofundar, né? Não tem. Essa próxima pergunta aqui é justamente sobre isso. O Cortes mandou, salve, viajantes, Cortes aqui. Ulisses, pode dar uma degustação de alguma história do livro da Flor de Lis? Aquelas histórias secundárias. O Vênus merece uma exclusiva. Olha, tem uma coisa que eu gostei muito de colocar no livro, que quando eu estava no meio da pesquisa, não, estava escrevendo o livro já lá na metade, eu comecei a ficar muito incomodado pelo fato dos líderes religiosos criminosos retratados no livro serem de religiões evangélicas e de religiões de matrizes africanas, o que já são religiões que já são discriminadas aqui no Brasil. Aí eu comecei a ficar muito incomodado com isso. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir aqui um parêntese para colocar histórias paralelas de padres, para mostrar que também que a Igreja Católica, que é a maior igreja que tem aqui no Brasil, que também tem esse tipo de criminosos, que são líderes religiosos que também cometem crimes em nome de Deus. Aí eu abro um capítulo inteiro, praticamente, só para contar histórias de padre. No meio dessas histórias, tem uma que me deixou chocado, que é um padre pedófilo. Esse padre, inclusive, ele está citado no Spotlight. Lembra daquele filme que mostrava como o Vaticano era conivente com esses, fazia vista grossa? É o único padre brasileiro citado na lista do Spotlight. E eu estava na revista Veja nessa época e uma delegada de Goiás me ligou dizendo que ia buscar um padre. Eu tinha publicado na revista uma história de um padre pedófilo que tinha abusado de uma criança, de um adolescente. Aí essa delegada leu a matéria e falou, Ulisses, eu estou indo prender um padre lá de Goiânia, estou indo prender um padre lá no sul, lá em Santa Catarina. Eu falei, sério? Aí ela foi, prendeu o padre. Aí eu coloquei uma matéria no site da revista, esse padre pedófilo, não sei o quê. Aí no outro dia ela me liga e diz assim, o delegado que estava prendendo o padre, estava conduzindo o padre lá já do interior para Goiânia, ele disse assim, Ulisses, o padre está preso. Aí eu falei para ele assim, olha, isso tudo pelo telefone, mas para eu dar essa matéria, para essa matéria ter mais impacto no site, eu preciso de uma foto do padre. Então eu vou parar o carro aqui e vou tirar uma foto do padre. Aí ele pegou, tirou uma foto do padre e me mandou a foto do padre. Essa foto tá até no livro aí. Aí ele falou assim, lá no caderno de foto atrás. Atrás, né? Aí ele falou pra mim, aí o padre tava algemado, mas ele tava com uma bolsa cobrindo a algema. Eu falei, olha, um padre algemado é uma imagem muito forte e não tá aparecendo a algema. Não basta eu dizer que ele tá algemado, a gente tem que mostrar a algema. Então, peraí, aí ele tira a bolsa e faz a foto do padre algemado. E essa foto é publicada no site da revista e repercutiu muito, muito, muito. Só que aí o que aconteceu? O padre viu a foto
e já estava ali repercutindo em toda a comunidade católica, não sei o quê. Esse aqui, né? É esse aí, ó. Quer ver? Quero ver. Esse aqui. Aí, quando ele viu essa foto, ele simplesmente vai preso. Não dá pra dizer que foi a questão da foto, mas ele ficou muito abalado pela foto. Ele acabou se matando na cadeia. Eu te confesso que eu fiquei até com um pouco de culpa, assim, mas depois a própria delegada disse, Ulisses, a pessoa que... Ele já era procurado pela polícia, uma pessoa que transa com criança. Aí, essa história ficou marcada na minha cabeça. Quando eu fui fazer o livro da Flor de Lis, eu fui me aprofundar na história desse padre. Eu me achei na obrigação de entender por que esse padre se matou. Tu sabe, fui atrás das vítimas, familiares, não sei o quê. Cara, esse padre, ele tinha o seguinte modus operandi. Ele ia para comunidades bem distantes. Pensa naquele interior de Minas, aquela cidadezinha, para a zona rural daquele município. E lá ele montava uma capelinha e montava uma escolinha para ensinar o filho dos agricultores a ler. Que ele ainda dizia para os agricultores, se vocês são analfabetos, vocês não podem deixar seus filhos serem analfabetos. Vamos alfabetizar essas criancinhas para eles não terem mais oportunidades que vocês. Só que ele fazia isso para estuprar as crianças. Que aí o que ele fazia? Ele tinha uma salinha ali com 16 crianças, os pais iam buscar no final do dia, quando saíam da roça, e ele dizia assim, não, o fulaninho precisa de aula de reforço. Ele vai dormir aqui, aí amanhã você pega, era para estuprar. Aí, quando ele era descoberto, ele mudava de cidade. Às vezes até iam denunciar ele na arquidiocese, na entidade que administrava essas comunidades, ele já era transferido, porque a igreja preferia, não queria o escândalo, né? Então vai agora para um lugar mais distante, e lá ele repetia essa história da escolinha. Eu lembro que tem uma história lá que ele dava banho, na hora do recreio ele levava as criancinhas para dar banho e escolhia sempre uma, olha, esse aqui vai precisar de aula de reforço. Os pais deixavam por ingenuidade. O que tem de mais chocante nessa história? Que isso ainda é pouco perto do que esse padre fazia. Daí, tem ele começa ele variava de garotinhos, só que aí ele se apaixona por um deles. Então ele larga os outros para ficar só estuprando esse garoto. Só que esse garoto, ele foi crescendo, eles ficaram uns 2 anos juntos. Meu Deus. Aí ele próprio começava a dizer para os coleguinhas que ele namorava o padre. Não, eu namoro o padre. Aí um desses coleguinhas foi contar para a mãe. Mãe, o padre namora o fulano. Como é que é? De que namora. Aí a mãe foi contar para a mãe da vítima. Olha, no primeiro ela foi contar, ela não quis contar para a mãe, ela foi contar para a direção da igreja católica lá, para a arquidiocese. A arquidiocese transferiu ele. Aí a menina ficou triste porque o padre foi transferido. Aí teve uma quermesse lá na nova igreja onde esse padre estava. A mãe da vítima e a vítima foram encontrar o padre lá. Porque o menino estava triste que não viu o padre. Até então a gente não sabia, estava lá. Aí a mulher que denunciou, foi lá, viu o padre, a mãe e a vítima, que tinha 14 anos, sentado na mesma mesa. Ela que tinha denunciado o padre, ela chamou a mãe do garoto e falou, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei nem com que palavras eu vou te dizer isso, mas eu vou direto ao ponto. Esse padre veio parar aqui porque ele estava transando com teu filho. Aí ela, jura, tu tem prova disso? Ela falou assim, vai perguntar para ele, porque ele estava contando para os coleguinhas. Aí ela disse assim, olha, você está mentindo, não sei o quê, pecadora. Aí essa mulher fala, olha, eu vou na polícia. Eu vou denunciar agora ele. Eu não fui porque, enfim, era um padre, eu vou agora na polícia. Aí ela segura a mulher pelo braço e fala para ela assim, deixa eu te contar uma coisa. O meu filho foi durante a infância toda abusada pelo pai, por um tio e pelo um padrasto. Toda. Agora que ele está sendo abusado por um padre, que é um ser religioso, um enviado de Deus, tu acha que eu vou impedir isso? A mulher ficou assim, quase caiu para trás. Que tristeza. Essa história está completa no livro. Quem quiser o resto dela... Nossa. Uma pergunta.